Boa noite, queridos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui em nosso momento de palavra do coração de Deus para o nosso coração. É sempre uma alegria, uma bênção, um privilégio ter você aqui comigo. Seja agora, quando a mensagem começa, está sendo transmitida, ou depois que ela já está aí no canal do YouTube. Você que está ouvindo essa mensagem algum tempo depois também, que Deus te abençoe, que tudo seja para a honra e glória do Senhor e que essa palavra fale ao seu coração. Mas antes da palavra, antes de lermos o texto, mais uma vez eu peço a sua ajuda para você se inscrever no meu canal, se ainda não se inscreveu. Isso dá uma ajuda muito grande para o pastor. Para quê? Para que a mensagem possa ser compartilhada. Então se inscreve aí no canal, ative as notificações e você que já é inscrito, não esqueça de compartilhar a mensagem. Tem aí uma parte que é escrito compartilhar, você pode copiar o link e enviar esse link para o seu Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Quanto mais pessoas ouvirem dessa palavra, eu tenho certeza, mais irão ser abençoadas. E você é quem pode me ajudar para que esse canal alcance mais e mais pessoas. Estamos aí até agora com 458 e esperamos, oramos, cremos e trabalharemos para que até o final do ano cheguemos a 500 pessoas, pelo menos, inscritas aqui no nosso canal. Lembrando, o meu desejo não é monetizar nada, não é fazer nada além do que a palavra de Deus seja alcançada por mais e mais, para mais e mais pessoas, tá bom? Então ajuda a gente aí, você que não é inscrito, se inscreve, você que já é inscrito e tem acompanhado a gente ao longo desses anos, ajuda compartilhando, colocando, essa mensagem aqui é boa para você ouvir lá do meu pastor, do meu amigo, ouve aí, tá certo? Então, conto com a sua colaboração, com a sua preciosa ajuda. E antes, eu preciso fazer um aviso muito importante. Hoje, dia 6 de setembro de 2022, amanhã, 7 de setembro de 2022, uma data muito importante para o nosso país. Nosso Brasil estará fazendo 200 anos de independência. É uma data muito especial, muito comemorativa. E eu estou convidando você, que não é membro da nossa igreja, que deseja estar conosco amanhã à noite, às 7h30, lá na nossa igreja, na Igreja Batista da Prata, Rua Carlos Ribeiro Costa, 217, Prata, Nova Iguaçu, num culto que nós estamos chamando de culto de clamor pelo Brasil. Vamos orar, vamos cantar, vamos pedir as mais ricas bênçãos do Senhor pelo nosso país, pela nossa nação. Seguindo lá o que Crônicas diz, segundo a Crônicas 7,14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei e sararei a sua nação. Deus quer sarar o Brasil, Deus quer abençoar o Brasil e precisamos orar por isso, meu querido. Então você é meu convidado do pastor para estar amanhã, 7h30 da noite, lá na Igreja Batista da Prata. E se você é minha ovelha, você não é convidado, você sabe muito bem. Você que tem me ouvido aí nos cultos, você está intimado a estar conosco amanhã, 7h30, culto de clamor pelo Brasil. Vamos ter um momento abençoador. Vamos orar pelo Brasil. Vou orar também por você, pela sua família, mas vai ser um momento muito bom. Então esteja lá amanhã, 7h30 da noite, para orarmos juntos, tá bom? Então, esse é o meu convite dessa live dessa noite, tá certo? Vamos orar para que possamos, então, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e ouvir a mensagem que Ele tem para nós nessa noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui através de mais uma live, através de mais uma mensagem pelo YouTube, que o Senhor possa, Pai, abençoar agora, que nada atrapalhe o agir do Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Tá certo? Então agora vamos para a palavra. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos ler do verso 1 ao verso 35. Um texto um pouquinho longo, mas é importante nós lermos, tá? E nós vamos pensar hoje sobre o tema Deus ama o Brasil. Deus ama o Brasil, nosso querido Brasil.
Deus ama o Brasil. Atos, capítulo 10, vamos ler do verso 1 até o verso 35. Atos, capítulo 10, do verso 1 ao verso 35. Eu vou ler, você já está acostumado, na Nova Versão Internacional. Diz o texto: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, e a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio!
Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém, meu irmão? Amanhã é 7 de setembro de 2022. 200 anos atrás, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro I declarou a independência do nosso país, dizendo a famosa frase: independência ou morte. E a partir daquele dia, o nosso país deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um país independente. De lá para cá, meus amados, 200 anos se passaram e nós, mais do que nunca, como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos orar e entender algumas coisas para que o nosso país, o nosso querido e amado Brasil, possa ser aquele lugar, aquele país, aquela nação que Deus quer que ela seja. Por isso eu queria meditar com você nessa noite sobre esse tema, baseado em Atos capítulo 10, de 1 a 35. Deus ama o Brasil. E eu começo dizendo para você algo que você já ouviu muitas vezes. Muitas vezes. Com certeza você já ouviu a expressão Deus é brasileiro. Às vezes como uma anedota e até às vezes como admiração. Mas será mesmo? Pensa aqui comigo. Na antiguidade, no tempo em que Pedro vivia, no tempo de Atos capítulo 10, todos os judeus achavam que Deus era judeu. Se você voltar, isso é uma herança histórica do povo de Israel, quando ainda era a nação de Israel, com as 12 tribos, quando eles ainda eram hebreus, chamados de hebreus, eles pensavam que Deus era hebreu. Bom, pregando aos seus ouvintes da cidade de Cesareia, para onde tinha ido, vindo de Jerusalém, distante 60 quilômetros, na casa de um militar italiano, que você viu aqui, o nome era Cornélio, Pedro é chamado. E quando chega na casa de Cornélio, Pedro muda a sua concepção, Pedro muda o seu entendimento quanto a essa questão particular de que Deus era judeu. Isso nós vimos aqui, é narrado em Atos capítulo 10. Esta revelação divina que nós acabamos de ler aqui convencera a Pedro que Deus ama a todas as pessoas, independentemente do seu país de nascimento. E nós podemos perfeitamente aumentar esse entendimento, aumentar essa concepção da seguinte maneira, olha só, independentemente da cor da pele, você sabe muito bem que eu tenho uma visão que não creio em raça branca, em raça negra, em raça amarela. Eu creio que todos somos uma raça só, a raça humana. O que nos diferencia é apenas a cor da pele. Todos somos iguais, todos somos seres humanos, todos somos uma raça só, todos temos o mesmo valor. Então, independentemente da cor da nossa pele, ou da condição econômica, ou do nível intelectual, ou de qualquer outra coisa,
Deus ama a todos os seres humanos. E você pode ter a certeza de que Deus se interessa por todos os países. Deus se interessa por todas as nações e se interessa muito, porque a Bíblia é a história desse interesse. A própria mudança de pensamento de Pedro a uma visão universalista, ou seja, o evangelho é para todos os homens e não apenas uma visão nacionalista de que o evangelho era apenas para os judeus, nos ensina, nos mostra esse interesse de Deus por todas as nações. Amado, Deus quer que em todos os países pessoas se importem com a justiça, para o bem dos habitantes destes países. Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Lá no Salmo 45, verso 7, deixa isso muito claro. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. É por isso que Deus diz lá em Isaías capítulo 11, verso 14, com retidão julga os necessitados, com justiça toma decisões em favor dos pobres. Deus odeia os que praticam mal e odeia os que praticam mal em todas as suas formas. O Salmo 5, verso 5 ensina isso. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. E para terminar essa parte introdutória, Provérbios capítulo 6, verso de 16 a 19, ainda diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. É contra essas práticas que Deus odeia. E quando eu digo que Deus odeia, Deus não odeia num sentido moral, mas é num sentido emocional. Deus sente tristeza, uma profunda tristeza com as escolhas humanas. Deus sente uma profunda tristeza com as escolhas humanas que são fora dos seus projetos de bem e de paz para o ser humano. Na verdade, essas nossas ações compõem a base de algo que tem sido esquecido e até ignorado por muitos responsáveis na nossa educação secular: o patriotismo. O verdadeiro patriotismo. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O dicionário define patriotismo como um amor pela nação, por causa dos seus valores e crenças, e uma lealdade e respeito pelas coisas da pátria, em nosso caso, do nosso amado país, o Brasil. Mas muitas pessoas confundem patriotismo com nacionalismo, e apesar de ambos estarem ligados à nação, são bem diferentes. Porque o que vemos no nacionalismo é um interesse pela unificação de uma nação com base em suas características linguísticas, características culturais. O nacionalismo pode passar a ideia de que um país é superior a outro em todos os aspectos e, portanto, é descrito como o maior inimigo da paz. O nacionalismo é naturalmente xenofóbico, ou seja, ele não gosta, ele odeia todos os que não são do seu país. Já o patriotismo, no entanto, ele não fala de inimizade em relação a outras nações. O patriotismo fortalece a admiração de um indivíduo pelo seu próprio país. Enquanto o patriotismo tem as suas raízes na afeição, o nacionalismo tem as suas raízes na rivalidade, até mesmo no ódio.
A base do patriotismo é a paz, enquanto o nacionalismo tem como base a inimizade. Em sua maneira de pensar, o nacionalista acredita que seu país é melhor do que qualquer outro. Já o patriota, não. O patriota acredita que seu país é muito bom e que pode melhorar com esforço e trabalho duro e ser uma bênção não só para as pessoas que nascem no seu país, mas para todos aqueles que desejam morar no seu país e para todos aqueles aos quais o seu país se relaciona. Isso entendido, eu posso dizer para você que Deus ama o nosso Brasil, Deus ama o nosso país, e como crentes no Senhor Jesus Cristo, hoje, nessa véspera de um feriado tão marcante, de uma data tão especial quanto essa, 200 anos da independência do nosso Brasil, eu posso dizer para você que eu e você, como crentes no Senhor Jesus Cristo, existem alguns compromissos que nós precisamos assumir para termos uma pátria onde se possa viver com dignidade, onde se possa viver com alegria, onde se possa viver com oportunidades. Quais os compromissos, então, que eu e você devemos de ter como crentes em Jesus? Primeiro grande compromisso, anota aí, devemos orar pelo nosso Brasil. Ore pelo nosso Brasil. Se você é membro da Igreja Batista da Prata e se comprometeu a partir da meia-noite de hoje até as 7h30 da manhã, 7h30 da noite de amanhã, orar em algum momento no nosso relógio de oração, ore. Mas não fique só no nosso relógio de oração, continue, ore pelo nosso Brasil. Isso está na Bíblia, é uma recomendação bíblica. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Quando a Bíblia nos aconselha a orar pela paz da cidade, aconselha-nos a orar nos termos atuais da organização de hoje, da organização moderna, pela paz da nossa pátria. É assim que nós devemos ler a recomendação feita por Jeremias. Não pode ser outra a verdade em qualquer tempo e em qualquer nação. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída, diz Provérbios, capítulo 11, verso 11. O interesse de Deus é que haja justiça em nosso país, e ele mesmo nos diz que o governante sem discernimento aumenta as opressões. Provérbios 28, 16. Nesse contexto, meu amado, e olha que eu só estou lendo textos da palavra de Deus, fica claro porque nós devemos orar pelo nosso país. 1 Timóteo 2:2, o apóstolo Paulo ensina isso. Diz lá, Timóteo, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Orar pelos nossos dirigentes é orar pela pátria. Orem por todos os nossos dirigentes. Orem por todos aqueles que ocupam uma posição de liderança em qualquer dos três poderes, seja do executivo, seja do judiciário, seja do legislativo. Você, como crente no Senhor Jesus, tem que orar. A história do Brasil, infelizmente, é feita de políticos predadores. Eu creio que por isso nós não somos a potência que poderíamos ser hoje em dia. Isso começou desde a nossa colonização. Você sabe que o Brasil nem foi colonizado. O Brasil foi feito de prisão no início, nos anos de 1500. O que Portugal mandava para cá eram ladrões, eram foras da lei, eram pessoas condenadas. Elas não vinham para cá para colonizar, como, por exemplo, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Eles vinham para cá para serem jogados aqui.
Isso afetou terrivelmente a cultura do nosso país. E hoje existem pessoas que são verdadeiros predadores. E os políticos predadores existem por falta de vergonha deles. Mas também, não só os políticos, mas os predadores da nossa nação existem também por eu e você não sermos os cidadãos cristãos que precisamos ser e que oram incessantemente pelo nosso país e por todos que estão à frente dele. Segunda coisa, nós devemos promover a justiça em nossa pátria. Pastor Israel Belo de Azevedo disse certa vez o seguinte, abre aspas, a verdadeira cidadania é aquela que prima pela justiça nas relações pessoais, promove a justiça nas relações comunitárias e luta pela justiça na vida nacional. Fecha aspas. Um país justo é feito de pessoas justas. Uma pessoa justa não tolera a corrupção. Esse câncer mundial e tão infiltrado no Brasil, é uma verdadeira metástase no nosso país. Uma pessoa justa, uma pessoa de Deus, uma pessoa crente, não tolera a desigualdade. Antes, deseja um país com oportunidades iguais para todos. Uma pessoa justa não tolera a violência, começando dentro do seu próprio lar. Já dizia lá aquele profeta, né? Aquele homem que se chamava profeta Gentileza, que pintou as colunas do viaduto lá perto da rodoviária Novo Rio, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Violência gera violência, e não sem razão me disse isso. Amados, muitas vezes somos capazes de desejar que o nosso país seja o que nós não somos. Por exemplo, quando eu vejo um sofá jogado no leito do rio, eu posso imaginar que quem fez isso é capaz até de participar de uma passeata em defesa do meio ambiente, mas vai lá e joga o sofá no meio do rio. Quando eu vejo carros estacionados na calçada, aqui perto da minha casa, a prefeitura transformou ao longo da via férrea, que era um local de entulho, de lixo abandonado, em um parque, colocou pista de corrida, colocou aparelhos de ginástica, colocou brinquedo para as crianças, fez uma coisa muito bonita. Mas essa semana, passando por ali de carro, que tristeza! Em cima da pista de corrida eu vi estacionado vários carros das pessoas que moram ali, que atrapalhavam quem estava querendo correr ou andar de bicicleta e que o peso daqueles carros, com certeza, estragava o trabalho da prefeitura. Essas pessoas que reclamam dos dirigentes, que reclamam dos seus governantes, são as primeiras a ser o que elas querem que o outro não seja. Há uma história de uma jornalista chamada Adélis Ortiz, muito interessante. Ela chegou aqui no Rio de Janeiro, pegou o táxi e o motorista do táxi começou a falar mal dos chamados ladrões de Brasília. Falava e aquela jornalista, Adélis Ortiz, ela corrigiu fortemente aquele motorista de táxi. Sabe o que ela falou? Olha o que ela falou. Veja só como são as coisas, seu moço. O senhor veio de lá do aeroporto até aqui destilando a ira de um trabalhador honesto. No entanto, o senhor se aproveitou do fato de eu não saber andar aqui na cidade do Rio, empurrou uma bandeirada maior, andou acima da velocidade permitida, furou o sinal, deu voltas, fingiu que me deu o troco certo e diz que nem tem nota fiscal. O senhor acha mesmo que ladrões são aqueles que estão lá em Brasília somente? Que diferença há entre o senhor e eles? Amados, nós devemos promover a justiça em nossa pátria. Nós, como crentes, devemos promover a justiça onde moramos. Terceiro, para não me alongar muito nessa palavra, você e eu devemos amar a
pátria em que nascemos. Sim, Deus não é brasileiro, como não é japonês nem judeu. De fato, Deus não define as chamadas fronteiras dos países. Isso é a tarefa do homem. Deus não define as fronteiras, mas nós nascemos numas. Se aqui é o nosso lugar, se o Brasil, com 200 anos de independência, é o nosso lugar, façamos do nosso Brasil um lugar melhor, um lugar justo, um lugar decente. Deus não é brasileiro, mas nós podemos ser brasileiros. Porque podemos ser, porque nem todos os que nasceram aqui são efetivamente brasileiros. Porque brasileiro é aquele que faz a sua parte para que este país seja grande. Brasileiro é aquele que faz a sua parte para que o seu país, para que o nosso país seja grande. Nós devemos ter orgulho de nossa pátria. Não porque ela seja melhor que as outras, não porque ela seja mais amada por Deus do que as outras, mas porque eu e você nascemos aqui. Faz parte da nossa história. Amá-la, amar a pátria é amar a nós mesmos. Nós podemos e devemos amar a nossa pátria, e o que cada um de nós tem de fazer é torná-la melhor para si mesmo e para os outros. Ame o Brasil. Eu lembro quando eu era criança, não sei porquê, havia muitos adesivos de carro que era escrito assim: Brasil, ame-o ou deixe-o. Precisamos amar o nosso país, orar pelo nosso país, fazer a nossa parte como crente pelo nosso país, para que ele se torne uma nação melhor. Quarto e último, nós devemos buscar o progresso da nossa terra. Não dá para mudar o mundo inteiro, eu e você, mas dá para trabalhar, mudar a nossa pátria. Nós sempre ouvimos que o Brasil vai se tornar uma potência mundial. Mas quando a gente olha os indicadores, tanto os econômicos quanto sociais, são sempre complicados, né? Na maioria das vezes são sempre baixos. Desde criança que eu ouço que o Brasil está em crise. E essa crise não muda, essa história não muda nunca. No entanto, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós seremos mesmo essa potência? Devemos querer ser essa potência? Meu querido, na véspera do nosso país completar 200 anos de independência, essa data tão emblemática, tão importante, deixa eu te falar uma coisa. Uma nação que vale a pena viver, potência ou não, ela se constrói com o temor ao Senhor. Você sabe muito bem que a solução para o Brasil não é uma pessoa. A solução para o Brasil não é um sistema econômico ou um sistema político. A solução para o Brasil não é qualquer coisa que o homem possa criar. A solução para o Brasil e para o mundo tem nome e sobrenome. A solução para o Brasil é Jesus Cristo. Ele é o desejado das nações. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele nos conduz à vitória. Nós precisamos de cidadãos que temam ao Senhor. Porque sem temer ao Senhor, crescimento econômico é uma ilusão. Sem temer ao Senhor, qualquer outra coisa que o homem possa fazer desmorona. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2, chama esse temor, um termo do Antigo Testamento, ele chama de piedade. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. É a piedade que nos afasta dos interesses egoístas, mesquinhos, pessoais. Uma nação em que vale a pena viver, potência ou não, com 200 anos de história, promove como programa de governo, como programa de família,
com o programa de sua igreja. Bons valores. Eu vou citar só 3, entre outros. Primeiro, o valor do respeito um pelo outro. Alguém disse certa vez: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Precisamos respeitar as pessoas. Cada um sabe a dor que traz no seu coração, então se ela diz uma coisa, respeite as pessoas, é um valor imprescindível. O segundo valor, solidariedade para com o outro. Maria Teresa de Calcutá, ela ensinou o seguinte: os pobres que buscamos podem morar perto ou longe de nós. Podem ser material ou espiritualmente pobres. Podem estar famintos de pão ou de amizade. Podem precisar de roupas ou do senso de riqueza que o amor de Deus representa para eles. Podem precisar do abrigo de uma casa feita de tijolos e cimento ou da confiança de possuírem um lugar em nossos corações. Tenha solidariedade para com todos. Abrace as pessoas, abençoe a vida das pessoas. Reparta, isso é cristão. Nós temos lá, por exemplo, para citar um exemplo próprio nosso aqui da Igreja Batista da Prata, temos o Ministério de Ação Social, que todo mês procura ajudar as pessoas, não só com cestas básicas, mas com tantas outras coisas. Seja solidário, respeite, seja solidário. E o terceiro valor, para a gente terminar essa palavra, é a paz nos relacionamentos. O grande John Stott disse o seguinte: Deus é um pacificador. Jesus Cristo é um pacificador. Então, se queremos ser filhos de Deus e discípulos de Cristo, eu e você devemos ser pacificadores também. Promova a paz, meu querido. Pare com o discurso de ódio. Nós somos todos iguais. Somos todos brasileiros. Desejamos todos o melhor para a nossa nação. Não devemos respeitar o próximo, ser solidário com o próximo e buscar a paz com o próximo, principalmente se você é cristão. Pare de brigar por qualquer coisa. Pare de sair atormentando a vida das pessoas por qualquer coisa. Seja de paz. Uma nação que vale a pena viver, potência ou não, é aquela em que a expectativa de vida para os seus cidadãos, expectativa que vem por meio da possibilidade de trabalho para os que podem trabalhar, da garantia do direito de ir e vir em segurança e do oferecimento de sistemas de saúde e educação realmente bons. Queremos uma vida tranquila e pacífica? Vivamos com piedade e dignidade. Então vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2, e eu quero terminar lendo esse texto. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Meu querido, se está na Bíblia, é para ser obedecido. Deus ama o Brasil. Deus ama cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros. E eu e você, como crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos respeitar o próximo, devemos ser solidários com o próximo, devemos buscar a paz com o próximo e devemos orar incessantemente pela nossa nação. Devemos amar o nosso Brasil, não apenas na época da Copa. Sabe, os americanos, eles nos ensinam como serem patriotas. Eles amam a nação deles. Não tem nada de errado, pelo contrário, ame o Brasil. Visto verde e amarelo, não só em época de Copa do Mundo. Coloque a bandeira do Brasil na sua janela, não só na época do Copa do Mundo, mas ame o Brasil. Ore pelo Brasil. Se comprometa como crente a transformar o Brasil através da sua ação como crente no Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não é essa.
A nossa pátria é a pátria celestial. A nossa pátria aqui do Brasil, ela é temporária, ela é passageira, mas enquanto estamos vivendo nela, ore, ame e faça o melhor que você puder. Nesses 200 anos de independência, amanhã, nesse 7 de setembro, comprometa-se com Deus. Senhor, eu vou orar mais pelo meu país, eu vou fazer mais pelo meu país como crente, eu vou amar as pessoas, eu vou respeitar as pessoas, eu vou dignificar as pessoas, eu vou viver em paz com as pessoas. Que o Senhor possa abençoar grandemente. Amém? Chegamos então ao final de mais um culto. Espero você mais uma vez. Deixa eu botar aqui, de repente você não viu no início, né? Vai ver agora. Amanhã, às 7h30, culto de clamor pelo Brasil. Vamos clamar pelo nosso país. Vivemos um momento muito importante, marcante, 200 anos da independência do Brasil. Não é qualquer data, gente. 200 anos. Então, espero você amanhã, 7h30 da noite, lá na Igreja Batista da Prata, para juntos orarmos pelo Brasil. Vamos cantar, vou trazer uma palavra também para o seu coração. Esteja conosco. Amanhã, 7h30 da noite. E lembrando, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, se você não se inscreveu. Eu coloco aqui sempre um link para você ouvir a mensagem anterior. E no final aparece aqui dos dois lados aqui, sempre outras mensagens para você também ouvir e compartilhar. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus espalhado pelo nosso querido Brasil, esteja com os governantes, esteja com todos os de liderança do nosso país, nesses 200 anos da nossa independência. Desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma noite de paz, meu querido, uma noite feliz para você, um feliz feriado amanhã e aguardo você amanhã, 7h30, na nossa igreja. Uma boa noite, fiquem com Jesus.